Rabeca, e especialmente hoje no bairro São José, estão pregando as boas novas de salvação. As boas novas de salvação. Tudo que os irmãos já falaram e vão continuar falando não é da política, não é da filosofia, não é contos aí mundanos, mas é unicamente da fonte inesgotável, que é a palavra de Deus, né, John? Não tem fundo, né, John? É a palavra de Deus. A palavra de Deus, ela já se autodefine quando Paulo diz na carta que ele escreveu aos abençoados lá de Roma, ele diz no capítulo 1, versículo 16, eu não me envergonho do evangelho, porque o evangelho é o poder de Deus para a salvação daqueles que crê. Glória a Deus. O evangelho é palhaçada? O evangelho é um conto? Não. O evangelho é poder de Deus. Esta não é uma simples reuniões que está acontecendo desde a segunda-feira. Esta é uma reunião aonde homens e mulheres compromissados com a salvação e a libertação Glória a Deus. das pessoas amigas que por algum motivo ainda estão resistindo o evangelho de Jesus Cristo. Glória a Deus. E nosso objetivo aqui continua o mesmo. Jesus salva, liberta, perdoa, cura e leva o homem para o céu. A nossa maior vitória, a vitória do homem na terra, não é uma casa nova, não é um carro, não é uma camisa, não é uma blusa, não é um sapato. A maior vitória na terra do homem foi Jesus Cristo ter se oferecido voluntariamente. Porque quando o homem pecou, desde lá do jardim do Éden, para todo crime a lei diz que tem que ter uma punição. Mas o amor de Deus foi tão lindo, tão maravilhoso, pediu que Adão e Eva saíssem um pouco e aguardassem 4.000 anos. E que aguardasse, meu amigo Adão, me aguarda que eu vou te resgatar. Glória a Deus. Glória a Deus. Vocês entregaram de mão beijada o domínio, as coisas para o inimigo das nossas almas. Mas aguarda aí, meu amigo Adão, nós tínhamos uma palestra, uma conversa, uma socialização todos os dias, mas foi cortado pela uma desobediência. Mas aguarda aí, eu vou proibir que tu não entre mais neste jardim, vou colocar querubim e uma espada flamejante que gira em uma velocidade incalculável, para ninguém mais entrar nela, proibindo que tu toque na árvore da vida. Mas escute, Adão e Eva, eu vou atravessar esse jardim, eu vou ter acesso à árvore da vida. Nós
Aleluia, Jesus. Mas eu vou conquistar a árvore, o fruto da árvore da vida para ti. Eu vou reconquistar você de volta no jardim. Eu vou recolocar vocês no jardim. Por um homem entrou o pecado, e pelo pecado a morte passou a todos os homens. Por isso todos pecaram e destituídos ficaram da glória de Deus. Mas eu glorifico a Deus que Paulo diz assim, ó: há um segundo Adão. O que é nascido da carne é carne, que Jesus disse para Nicodemo, mas o que é nascido do Espírito é Espírito. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. É Espírito. E cada um de vocês que estão aqui, com exceção dos amigos que ainda não tomaram uma decisão de ter o seu nome escrito no livro da vida, Vamos tirar depois. você que está aqui pode ter certeza disso, que o vosso nome estará rolado lá no céu. Pastor Antônio Medeiros. A sua trajetória é de muito distante. Enfrentou troncos e barrancos, como diz no popular. Mas até aqui você tem uma bênção que muitos não têm. Muitos não têm e não terão. Não estou falando como meninozinho para agradar os seus ouvidos. Eu estou falando aqui debaixo da autoridade do nome de Jesus. Porque você, talvez muitas pessoas já pensaram em que você deveria descer a cova, mas ainda não é o tempo de Deus. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Aos nobres amigos que estão nas suas residências, aos que estão aqui, aos que estão aí, o Espírito de Deus vai te alcançar nessa noite com poder e autoridade. O Espírito de Deus está neste lugar. Espírito amigo consolador, tu disse que não nos deixaria órfão, é? Então eu quero ver uma prova tua aqui neste lugar. Eu não estou desafiando vossa excelência. O Senhor Deus Todo-Poderoso, quem somos nós? Uma palhinha seca. Mas Espírito Santo, tu diz, eu estou convosco todos os dias. Tu disse que para a igreja pregar o Evangelho. Nós não vamos contar a nossa história aqui, nós vamos contar a história da cruz, a história tua, a história de Jesus. E eu desde já começo a dizer, toda a ingerência do diabo que está programada para tentar paralisar a obra de Deus, seja em qualquer lugar, em nome de Jesus, caia por terra todo espírito de bruxaria, todo espírito que tenta atrapalhar e acorrentar as almas, sejam quebradas agora. Ei diabo, ei Satanás, te lembra, tu foi vencido lá na cruz. Ei doença, ei enfermidade, te lembra, tu foi vencido lá na cruz. Pelas suas pisaduras nós somos sarados. Nós andávamos como ovelhas desgarradas, cada um se desviava pelo seu caminho, diz o profeta Isaías. Mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. Foi como o cordeiro mudo levado ao matador, o Senhor Paulo Henrique. Jesus é Jesus.
Nós estamos aqui em uma dimensão espiritual, mas guardado e protegido pelo sangue de Jesus, 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 articulações diabólicas, pelo sangue de Jesus, doença pelo sangue de Jesus, em nome de Jesus. Planos do inimigo, as correntes do inimigo sejam quebradas pelo poder do nome de Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Abra sua Bíblia comigo, por gentileza. O tema aqui é sobre arrebatamentos, né, senhor Gilmar? Primeiro Tessalonicenses, por gentileza, você que tem um exemplar da Bíblia, abra no capítulo de número 4 e vamos ler o versículo 16. Amém? Quem achou? Glória a Deus. Trouxe uma equipe intercessora. Está a irmã Ione, a irmã Núbia, a Ana Luísa, a irmã Gelsa. Eu sou da nossa equipe de evangelização, porque no final de contas é assim que a gente trabalha, né? Na rua. Tá a Lisiane, tá o outro aqui. A gente sempre trabalha na rua assim, como a equipe intercessora intercedendo enquanto o pregador e as demais atividades do culto estejam funcionando. Diz a palavra do Senhor: porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido, com voz de arcanjo, com a trombeta de Deus. Os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Versículo de número 17. Depois nós que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens e encontrar o Senhor nos ares. E assim estaremos sempre com o Senhor. Me lembro do pastor Paulo Henrique falando sobre esse texto. O pessoal estava preocupado com os que iam morrendo, e até o apóstolo Paulo pensou que ele também não morreria, e que seria talvez um arrebatamento até na sua época, porque ele mesmo diz, né, nem todos dormiremos. Mas de apóstolo Paulo para cá, irmão Ramon, né? Muita gente já se foi. Agora tem uma geração eleita, que Pedro diz, uma geração eleita, sacerdócio real, povo adquirido, para que anuncieis as boas novas de salvação. Essa é a nossa geração. Essa é a nossa geração de anunciar o evangelho cristocêntrico. Esse é o evangelho de chorar pelas almas. Esse é o tempo de nós doarmos, como diz o nobre pastor, gastarmos pela obra de Deus. Nos gastarmos pela obra de Deus. Algumas das pessoas até doentes, com garganta inflamada, mas estão aqui nessa noite, porque fazem questão não só da sua presença, mas de honrar aquele a quem nos comprou com o seu sangue. Jesus Cristo merece. Jesus Cristo merece. Não é um mérito qualquer.
Não é um mérito de simplesmente glória a Deus. Não é simplesmente um mérito de vir ao culto. Não é simplesmente um mérito de eu pregar ou cantar. Jesus Cristo merece todo o mérito de louvor, porque de fato Ele tomou, Ele fez o que ninguém fez. A Bíblia diz que não havia um justo que poderia ser o nosso substituto, que poderia ser o nosso cordeirinho e ser aceito por Deus. Mas deixa eu te falar um pouco aqui, bem rápido, sobre o que Paulo fala à igreja de Tessalônica. Ele faz uma advertência muito interessante, muito significativa, para que o povo da época não se desesperasse, não ficasse demasiadamente preocupado, não ficasse preocupado com aqueles que estavam morrendo na sua época, que não ficasse preocupado. Por isso ele diz: olha, o mesmo Senhor descerá do céu. O mesmo Senhor descerá do céu. Quando esta expressão soa aos nossos ouvidos, o que vem à nossa mente? O mesmo Senhor descerá do céu. O mesmo Senhor descerá do céu. É a primeira expressão bíblica deste versículo. O mesmo. Como o mesmo? Aquele que andou na terra. Aquele que nasceu da nossa nobre irmã Maria, mulher abençoada, mulher que achou graça diante de Deus. Uma mulher que soube guardar no seu coração, pastor. Outro dia eu estava pensando assim: se Deus tivesse escolhido uma Maria fofoqueira, naquela mesma hora que o anjo tinha falado para ela, ela ia correr para a casa do vizinho. Olha, eu encontrei um anjo, o anjo disse assim, que eu vou ser mãe de Maria, mãe de Jesus, e já ia fazer um churrasco. Mas Maria, a Bíblia diz que ela guardava tudo no seu coração. Tem coisas que Deus te revela que é para ti somente aguardar no tempo certo, até se cumprir a promessa que Deus determinou para vossa excelência. Ela foi desdenhada, chamada de infiel, infidelidade ao seu esposo, quase esposo José. Foi detratada com certeza. Imagine você noivo de uma mulher e de repente, de uma hora para outra, a barriga começa a crescer, ela está grávida, e ela comunica, e o rapaz: não, vou cair fora. Aí no termo do mundo é chifrudo. Meu Deus. Como é que está a tua vida? Não sabe? O Espírito Santo está aí? Hã? Tá mesmo? Quero ver depois. Então ele deixou ela secretamente, pastor Paulo Henrique. Aí o anjo disse: tem que entrar em cena de novo. Adormece ele lá, fala com ele, e ele recebe ela, te acalma, pronto. Jesus nasceu em uma manjedoura.
A primeira vez que Jesus veio à terra, porque nenhum espírito, ele é legalmente na terra dos seres vivos. Não pode. Para Jesus se tornar legal na terra, ele precisaria de um corpo, precisaria nascer. Por isso que toda possessão maligna, quando se apossa de alguém, precisa de um corpo para se manifestar. E a igreja é a única que tem poder de expulsar demônio. Única. A igreja é a única que tem poder de expulsar todo tipo de demônio. Pode levar para onde você quiser, vai piorar, vai morrer, mas a igreja tem uma carta na mão. Jesus disse: eis que vos dou poder e autoridade para pisar serpentes e escorpiões e toda a força maligna. Se tu beber coisa mortífera, tu não morre. A igreja de Cristo é a única autorizada na terra para pisar serpente e toda a força maligna. A única. Glória a Deus. Única fonte de vida na terra chama-se Igreja de Cristo. Pode procurar aonde tu quiser, mas não vai encontrar, Senhor amor. Ai, Jesus, eu acho engraçado não, interessante, é que Jesus chama a gente de todo tipo. Chamam Paulo, que é poliglota, chamam Pedro, que é douto, chamam Pedro Enes, que é brabinho, chama policial, chama doutor, chama gente de faculdade, chama gente de todo tipo, pescador, chama gente do mato, chama gente que tinha cartucheira e não tem mais. O povo de Deus é composto de todo tipo de pessoa. Gente que era drogado e agora não é mais. Gente que vivia no mundo do vício, da prostituição, vivia tudo quanto é bagaceira, mas hoje é lavado pelo sangue de Jesus. O sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo pecado. Nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Sendo justificado pela fé, temos paz com Deus. Romanos capítulo de número 5. Eita Jesus. A primeira vez ele veio da nossa irmã Maria, ok, entendido, compreendido. Cumpriu seu ministério aqui na terra. Ele aparece ao 8º dia. Queriam matar logo ele. Herodes ficou bravo, queriam matar. E aí mandaram não sei quem procurar, e alguém não procurou direito, e ele se escondeu no Egito, e do Egito voltou para Nazaré, e de Nazaré ele ficou lá trabalhando na carpintaria, ajudando o seu pai, segundo a história, e ele já aparece, sim, no 8º dia foi cortado o seu prepúcio, e era o pacto que Deus tinha com o povo de Israel, ou os judeus, e depois ele aparece, Senhor, volta. Aos 12 anos, uma criança para nós de 12 anos, que a lei brasileira diz que é 16, né? 16, né? Que é maior de idade. Só não para votar, né? E para matar às vezes, né? Mas aos 12 anos, um menino judeu deveria ter uma profissão, deveria saber adorar. Para nós a Bíblia. E Jesus aparece lá com os seus pais em uma das viagens para ir. Encontraram ele depois de alguns dias dando uma palestrazinha para os doutores, os mestres, para aquelas pessoas
saduceus, fariseus, pessoas também gabaritadas dentro da lei Torá, né? Pessoas muito inteligentes, mas Jesus deixou eles boquiabertos. Tudo bem? Jesus desaparece e aparece senhor Evaldo Martins, quando ele tem 30 anos. 30 anos. Aí ele se aproxima do rio, aonde deveria começar tudo certinho o ministério. Ninguém pode começar o ministério pela janela, gente. Tem que começar o ministério trabalhando. Jesus começou tudo certinho. Tem gente que não quer ficar oculto por um determinado tempo, porque acha que é implicância do pastor. Ninguém me viu, ninguém me vê, mas e Jesus? De 12 anos, foi aparecer só com 30. Tem gente que vai chegando na igreja, já quer logo o cargo de pastor. E não sabe que o cargo de pastor deixa a gente careca. Só não Paulo Henrique, que não fica careca. Mas é uma preocupação, um trabalho daqueles que você não imagina. Jesus aparece aos 30 anos e João Batista lá batizando. E João Batista é um pregador assim, esquisito, né? Raça de víbora, e pregando. Aí Jesus aparece. Sabe o que ele diz? Eis a onça de Deus. Foi assim? Hã? Foi como? Foi como? Eis o Cordeiro de Deus. Ah, foi. Deixa eu ver se a minha Bíblia não está errada. João Batista viu Jesus vindo após ele para ser batizado no Rio Jordão. No capítulo de número de Mateus, está dizendo... Ele disse: eis o Cordeiro de Deus. Porque Cordeiro, ele estava retratando aquele episódio lá de Abraão. Não foi nem necessariamente da lei, porque a lei é um aio. Embora ela seja santa, justa, mas a lei é um aio. O que é um aio, Pedro Enéas? Depois vocês perguntam para o pastor Paulo Henrique, eu também não sei. Aí Jesus cumpriu tudo direitinho. Foi batizado. João Batista não quis ter uma resistência. Rapaz, me batiza logo, deixa da tua teimosia. Imediatamente foi batizado. Ouviu uma voz do céu que disse: esse é meu filho amado, em quem me comprazo. Eu estou falando da primeira vinda dele aqui na terra. E quando ele acabara de ser batizado, a Bíblia diz que ele foi conduzido pelo Espírito ao deserto. Tem muita gente que é batizado e já quer cantar na unção. Não quer ir nem para o desertozinho, não. Porque Nerd primeiro entendia assim: eu li a Bíblia todinha hoje, já tem que pregar na unção. Nadinha. Hã? O rapaz só sabe uma notinha e já quer cantar em banda grande? Rapaz, tu tem que passar pela faculdade do Evaldo, de Gamaliel. Eu tenho vários Gamaliel aqui. Qualquer coisa eles esticam minha orelha, porque eu sou... E é bom. O crente que não se deixa esticar a orelhinha, não é bom não vai pro céu. Tem que deixar. Até hoje eles esticam a minha e eu acho bom. Ainda bem que a minha não cresce, né? Eu tenho alguns minutos para encerrar. E vou encerrar com a segunda vinda de Cristo aqui na terra. Passou 40 dias em jejum e oração. No finalzinho, apresentou-se
Quem? O inimigo, Satanás, o diabo, que foi expulso do céu, porque queria ser o fulano de tal, desceu do céu, foi expulso e se apresentou para ele depois dos 40 dias, porque ele não teve coragem de se apresentar no meio da unção, porque Jesus partia ele logo bem no meio. Se é uma heresia, me perdoe, mas Jesus estava cheio da unção lá. Ele não vai parecer que ele estiver fraquinho, velho lá, que não dá conta mais nem de levantar, nem de falar. Imagina 40 dias e 40 noites no deserto, de dia sol quente, 40, 50 graus, e de noite é um frio, e Jesus sem cobertor, sem nada. Seu Walter, imagine Vossa Excelência ficar hoje dormindo da parte de fora da sua calçada. Como é que Vossa Excelência se sentiria? No mínimo que ia catar uns papelãozinho velho e cobrir. Mas Jesus ficou 40 dias e 40 noites sem comer, eu acho que sem beber, pastor, não tenho muita certeza, e ficou lá. Sabe para quê? Para ter um ministério de poder, para ter um ministério de oração. Porque o que ele iria fazer, Senhor, lá da Pedreira, esqueci o nome dele, ele ia fazer agora com o poder de Deus através da oração. Aí tem muita gente que diz assim: Jesus fez porque ele era Jesus, ressuscitou Lázaro porque era Jesus, Jesus fez aquilo porque ele era Jesus. Não. Jesus, para escolher 12 discípulos, passou um bom tempo orando. E hoje, para mim escolher um para a equipe, o pastor, qualquer um de nós, né? Não estou dizendo que é o caso de todos. E se não escolher fulano de tal, aí já fica bravo. Mas esses homens têm visão de Deus. Nós temos que se contentar no que Deus nos chamou. Se Deus te chamou para ser diácono, seja. Se Deus te chamou para ser meninozinho aí, de carregar uma caixa nas costas, carregue. Se Deus lhe chamou para ser cantor aí, senhor dono do Brito aqui, esqueci teu nome, meu cunhado. Olha, meus irmãos, vai ter farinha boa e barata. É Silvanei. Silvanei, cante, e canta muito bem. Virei outra vez. A Bíblia está dizendo no livro de Tessalonicenses. Não sai daqui, Tessalonicenses. Sai daqui, Colossenses. Não é você hoje. É aqui. O mesmo Senhor, porque o mesmo Senhor descerá do céu. Desce do céu com alarido. Depois, com voz de trombeta. Cada uma coisa aqui tem um significado para um tipo específico de povo. Com alarido. Depois com voz de arcanjo. E depois com som de trombeta. E os que morreram, Paulo está dizendo, olha, os que morreram de doença, morreram, acabou, foi sepultado. Ou nem os que nem foram sepultados, morreu no mar, sei lá, queimado, morreram. Ele está dizendo, os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, igreja, que tivermos vivos, seremos arrebatados. Aleluia. Me perdoe se tiver alguém aqui da igreja presbiteriana que parece que não crê no arrebatamento e disse que a palavra arrebatamento não existe na Bíblia. Mas está bem aqui a prova. Rápido. Paulo fala aos Coríntios, é no momento, no abrir e fechar de olhos. Ao soar a última trombeta, a trombeta soará.
O nosso corpo que é mortal se revestirá de imortalidade. O que é corruptível se revestirá de incorruptibilidade. Então Jesus disse: ó morte, aonde está a tua vitória? O aguilhão da morte é a lei, e a força da lei é o pecado, e Jesus Cristo tudo lá na cruz venceu, para nos dar o direito de vitória. Tudo que Jesus venceu lá na cruz, foi exatamente para a igreja dizer, e proclamar em bom, e alto e bom som, e dizer: foi lá na cruz que o pecado foi perdoado, foi lá na cruz que o pecado foi morto, foi lá na cruz que o pecado foi condenado, foi lá na cruz que esse demônio foi destruído. Quantos estão aguardando a segunda volta de Jesus a essa terra? A primeira vez ele veio para preparar, para pregar, para ensinar, para se sacrificar. Mas a segunda vez não, a Bíblia diz que ele virá uma outra vez a essa terra. O mesmo descerá do céu. Tem várias notificação, versículo, dizendo que ele voltará a segunda vez a essa terra. Não tem quem venha apagar essa história. Pode fazer atualização da Bíblia, pode tirar versículo que você não goste, pode fazer a lei que você quiser, mas ele disse que voltará, e ele vai voltar. E deixa eu te dizer, não vai demorar. Os sinais estão se cumprindo. A trombeta de Deus vai soar. E a primeira vinda, a segunda vinda de Cristo, o Senhor Ramon, ela se dará em duas fases, que Vossa Excelência sabe. A primeira fase da segunda vinda, preste atenção, a primeira fase da segunda vinda de Cristo é espiritual, é somente para vocês, crente lavado pelo sangue de Jesus. Nesse país grande, nesse mundo grande, de mais de 200 e poucos países, vai subir crente. Quando Jesus Cristo der a ordem, pode tocar, pode. A Bíblia diz que estarão dois ali, um será tomado, o outro será levado. Ei, será que tu vai ficar, ou tu vai subir no arrebatamento? Aleluia. Glória a Deus. Ou nós vamos ficar aqui falando, entra pelo ouvido, sai por outro, e tu ignora a palavra de Deus. Segura aí, Jesus. Venha para Jesus nessa noite. Ele vai voltar a segunda vez. Jesus vai voltar a segunda vez. É aqueles que não estiverem lavado a sua vestidura no sangue do Cordeiro, não vão entrar na porta estreita. Não vai, meu irmão, não vai, não se engane, não vai. Pode ser até o Pedro Enéas, pode ser qualquer um desses aqui, que transgredirem, pecarem, se desviarem, estão na igreja, mas se não estiverem com as suas lamparinas acesas, não vai ouvir o toque da trombeta, não vão poder subir com Cristo, não vão ser arrebatados. Mas se tu queres te livrar do lago de fogo, da condenação eterna, do juízo final, só existe uma forma: Glória. Arrepende dos teus pecados. Arrepende dos seus pecados, e o que é mais, pastor? E aceitar Jesus, porque senão não vai. Só existe essa forma. Só essa forma.
Não existe uma terceira via, não. Não, eu vou por aqui. Ainda tem crente, pastor, que diz assim: não, eu não fui no período da graça, na grande tribulação. Lá no capítulo 7 de Apocalipse diz: de onde vieram estes? Vieram da grande tribulação. João perguntou: vieram com areia da praia. Meu irmão, cria vergonha, você está aqui. Deus pode mandar um espírito de dureza, como sempre fala meu sogro Salomão, um espírito de dureza, e ao ponto de você não se arrepender, porque está todo dia ouvindo o evangelho. E aí Jesus volta, aí tu diz: não, você é salvo na segunda, lá nesse que João fala, almas foram vistas debaixo do altar, no capítulo 6, versículo 15 ou 14 de Apocalipse. No capítulo 7, João pergunta: de onde vieram estes, com as vestes salpicadas, com palmas às mãos? Vai ter salvação? Vai, mas aí você está aqui na igreja, quer subir nessa, quer ser metralhado todinho pelo anticristo. Eu finalizo nessa noite dizendo: Jesus é o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai para o céu sem ser pelo sacrifício de Jesus. E para morar no céu tem que ter os seus pecados perdoados, lançado no lado do esquecimento, que conforme diz a Bíblia, ter o seu nome escrito no livro da vida é melhor do que ter o seu nome escrito em qualquer coisa nessa terra. Amém? Se tem alguém para Jesus, venha agora.